Olá, sejam bem-vindos ao Desculpe Incomodar, o podcast que só faz pergunta desconfortável. Mas nem tão desconfortável, porque a convidada de hoje lançou um disco tão lindo, tão bonito, que eu, como cavalheiro, me recuso a deixar ela desconfortável. Eu sou o Sérgio Martins e estou ao lado de a véia, Zé Pedro. Eu tô tão feliz. Quem que ela é tá a aqui, convidada de porque hoje? esses olhos de Bette Davis nunca saiu da minha mente. Eu vim em 2017 e falei, saí de lá pensativo, será que é artista? Pois, meu amor, não deu um ano e ela tinha se tornado essa grande artista que ela é, que a gente hoje vai, ó. Anuncia a convidada, velho. Não falou você, que é o chefe de grupo. Hoje estou diante da linda, da maravilhosa e, acima de tudo, da talentosa Urias. Aê! Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Menina, que disco é esse? Gostou? Chama-se Carranca. Sim. E o que me espanta em você é que cada vez você faz um disco diferente do outro. Você não acredita numa forma. Você vai lá, atazana meu amigo Rodrigo Gork, né, que, coitado, nem sei se pode falar, mas está cheio de pedra no fígado por sua causa. É. Não, pedra no rim por sua causa. Por minha fazer causa, meu Deus. Gork, não Só sou pra eu. fazer, só Você pra vai fazer um assistir, disco diferente. Não tem nada a ver comigo. Eu espero que não. Igual eu falei pros meninos na hora de produzir, né? Porque a base de produção ainda é a mesma. A gente foi chamando mais gente pra somar e pra ser mais plural. E pra fazer coisas que a gente também não sabia fazer, não tinha certeza e tal. Chamamos gente, assim, uma grande gama de produtores incríveis. E, igual eu falei pra todo mundo, eu quero me repetir, eu quero, sabe, essa fuga dessa minha eu do passado agora. Eu quero procurar novas coisas, me desafiar, tanto com a voz, quanto com a minha música no geral, assim, sabe? Queria, igual eu falei pro Gork, mais uma vez citando o grande Gork, eu queria ser levada a sério. E o Gork sempre virava pra mim e falava assim, para com essa loucura, você já é levada a sério. Para com isso. Eu falava pra ele, mas eu queria ser levada a sério, sério, entendeu? Assim, falar de uma coisa que as pessoas vão entender, uma coisa densa, assim, sabe? Que aquela coisa de trazer um certo desconforto também, mas também uma coisa que é preciso ser dita, sabe? Esse álbum veio meio assim. Quando você se olha no espelho, você vê a artista, a mulher ou a sobrevivente? Olha, acho que elas se misturam muito, entendeu? Acho que é o conjunto das coisas. Eu não sou do tipo que me separa a Urias, a artista, a Urias, isso. Eu acho que tem um quê de tudo se envolve ali num grande, assim. Eu acho que eu meio que vejo as três, assim. A sobrevivente é a que eu vejo menos. Tá longe. Tá longe, longe. Mas hoje em dia, depois de toda essa coisa desse álbum e tudo isso, eu tenho me sentido muito mais conectada com o chão, assim, mais um pisar mais seguro, assim, sabe? E acho que isso meio que influencia as três, assim. Tanto a sobrevivente, como a artista, como a mulher, assim, dá uma segurança, uma nova camada, assim, sabe? À existência, eu diria. O teu trabalho inspira respeito, né? Em mim, né? Tô falando um pouco de Tá. mistério, né? Quem eram os teus ídolos? Na hora que você foi pro palco, quem você levou com você na tua cabeça para manter esse mistério, manter esse poder, esse drama? Porque parece que drama ficou proibido no mundo de Sim, hoje, é. né? E você insiste no drama, felizmente. Eu tenho muitas inspirações, assim, eu diria, assim, pra vir, assim, nessa persona. Mas eu acho que, no máximo, acho que uma das primeiras, para além das divas, para além de Beyoncé, que sempre está no meu trabalho, Lady Gaga, que sempre me influenciou na pré-adolescência e na adolescência, eu acho que Elza Soares, assim, tem muito de isso, que ela traz esse drama na voz, a voz dela passa mais uma mensagem do que e quando ela quer, ela consegue ser uma voz para se ouvir e passar uma mensagem de paz também. Mas acho que essa coisa essa atmosfera que cria-se, eu acho que me vem muito dela, assim, sabe?
das coisas que eu ouvia dela, e depois de saber da história dela e tudo, essa pesquisa que vai se montando durante a vida, assim, dos artistas que você vai admirando, sabe? Acho que vem mais dela, assim, nesse sentido que você perguntou. Você estava falando, no caso, uma coisa muito interessante dessa questão de você comentar com o Gork de ser levado a sério. E antes da entrevista começar, eu estava falando justamente de como você, nesse disco, você se arrisca a vocais mais agudos. Você vai para uma zona que vai muito além da tua zona de conforto. Isso faz parte desse teu processo de falar, eu quero ser mais levado a sério. Eu não quero ver só como não, desculpa, como um artista que é horrível, exótico, mas como uma artista mesmo. Sim, acho que faz parte. Acho que em todos o meu trabalho, assim, minha construção de carreira, eu sempre quis dar o próximo passo, assim, sabe? Tipo, então eu meio que me fiz a minha competição, sabe? Então, tipo, eu não quero ser melhor do que já fui. Então, desde o começo, essa coisa com os vocais e tudo, desde lá que eu comecei, lá no Fúria, primeiro trabalho. Aí tenho feito aula de canto regular, tenho feito essa manutenção e esse cuidado com essa parte. Tenho escutado músicas que eu tinha como distantes, assim, do meu ver e do meu gostar. Então, assim, meio que uma vibe, assim, me tornando adolescente de novo, assim, de tipo assim, dessa curiosidade, desse querer Descoberta, né? aprender e tal, assim. Eu acho que eu sou muito do aprender, do ler e essas coisas. Você acha que o brasileiro está preparado para uma mulher trans bem-sucedida? Ou eles continuam considerando isso uma exceção? É meio que é uma exceção, né? No fim das contas. Mas eu não me importo não se estão preparados, se não estão. Tô, assim, quero fazer o meu, comprar minhas coisas, entendeu? Fazer o meu rolê, assim. Eu acho que pra gente, pro meu recorte, assim, até étnico, eu diria, mais étnico do que de gênero, eu diria que a gente tem que fazer um pouco além das coisas, mais para garantir esse não espaço da dúvida, sabe? Eu faço com uma excelência um pouco a mais para as pessoas não terem de onde duvidar, e de onde tirar o erro, de onde colocar o degrau, sabe? Eu acho que todo mundo que participa desse recorte meio que pensa assim, foi ensinado assim. Você meio que tem que fazer um pouco melhor para garantir que chegue lá, sabe? Então, eu sempre meio que agi nesse modus operandi, assim, sabe? E não sei se a galera tá preparada pra ver ou não ver, ou como se sentem. Eu já, assim, ó, tô nem aí pra essa galera. Deixa eles. Vou fazer o meu. Você tocou num ponto muito interessante com o Zé Pedro, que foi que você fala que você vê cada vez menos a sobrevivente. E se tem uma coisa que eu acho legal no teu comportamento é que você nunca se vitimiza. Né? Então você teve, por exemplo, um episódio com uma pessoa de televisão que você foi lá e botou a cara para bater. Aí você teve um outro desfile que você tinha uma pessoa com um nome artístico com o qual você não concordava e você foi lá e falou, não quero. Né? Como é que é isso para você? Assim? Quando é que você acha que está na hora de ir para a briga? Quando é que você acha que tá na hora de se retirar? Mas você nunca fica quieto e você nunca assumiu o papel de vítima. Ai, como eu vou te responder isso? Eu acho que assim, dados os meus recortes, eu sou muito empurrada pra margem. Então, eu meio que tento fugir dessa margem o tempo inteiro, assim. Pra mim e pra quem tá ao meu redor, não me empurrar pra essa margem. Até nem que seja em um pensamento subjetivo, assim, sabe? Enquanto as coisas que eu decido ou não fazer, as coisas que eu decido interromper, vem muito dos meus... eu não quero que lá na frente eu olhe pra trás e me sinta culpada de ter concordado com uma coisa que eu já sentia que eu não concordava, e aí eu deixei de falar, e aí acabei fazendo. Então, eu prefiro falar mesmo, olha, eu não concordo com isso, como a gente vai resolver isso? Ou se não tem como resolver, lamento muito, não vou conseguir, sabe? Depende muito do quão fundo vai aqui no... Mas como é que você vai arrumar uma confusão com a mulher de televisão, Urias?
Ai. Ai, ali eu meio que senti que eu tinha que defender uma grande amiga, entendeu? Aí eu falei, ai, ela já pensa o que ela pensa de mim, não interessa. Se ela sabe meu nome ou não, ela já pensa o que ela pensa de mim. Queria mostrar o que eu tava pensando dela, que tenho certeza que ela não sabia. Meio que isso. Quando você pensa num disco, você deixa as pessoas darem pitaco? Por exemplo, na capa, no que você imagina, né, visualmente para esse disco, né? Por exemplo, Sim. o Criolo, o trecho do Guarani, que eu fiquei muito arrepiado de ouvir, achei muito bem colocado ali. Esse disco, como é que você acha? Você considera um trabalho coletivo? Considero um trabalho coletivo. É? É 100% um trabalho coletivo, assim. Não tem como eu falar que, obviamente, a ideia, a concepção, os amarros das músicas uma na outra, tipo assim, tudo partiu de uma base minha. E de vivência também, essa foi a primeira vez que a gente trabalhou com direção artística, então eu tive que meio que botar nas mãos de outra pessoa, falar assim, olha, é isso que eu quero estar assim, eu quero parecer assim, vamos conversar sobre isso. Mas eu estou no processo todo. Mas não tem como eu falar que, não, tipo, quando eu não gosto de alguma proposta, de alguma coisa, é tudo conversado. É tipo assim, eu não sei, eu não gosto disso por causa disso, disso e disso. Pode passar essa imagem. Eu acho que as pessoas podem interpretar dessa maneira. Então, tipo, não é assim, não quero, que eu não quero e tal, entendeu? É tudo uma. E aí me convencem o porquê de sim. Ou às vezes eu tenho que convencer o É porquê de sim. fácil te convencer? Se você virar pra mim e falar assim, por causa disso e disso. Teve muitas coisas que eu não. Que eu tive que sair de uma certa zona de conforto, assim, sabe? De tipo assim, até coisas de aparência, assim. Aparecer assim, aparecer assado. Nessa era foi um grande, assim, libertar de correntes, assim, de amarras quanto a isso. Você tem Águas de um Mar Azul, que é uma canção do Fábio e do Hildon, que é de um disco que foi rejeitado, inclusive. Sim. Quem é que sugeriu essa canção? O que você achou de ter cantado? O primeiro, o Gork me apresentou um trabalho do Hildon um pouco mais profundamente, né? Que eu conhecia muito os sucessos dele e tudo. E aí, primeiro ele me apresentou, né? Que o Gork ele foi muito de pouquinho, assim, nesse grande coisa. E aí ele me falou, existe essa música. E eu acho que, dada ao andar do álbum, o álbum tava caminhando para essa solidificação da influência do mar nas coisas, que o álbum tem essa grande conversa com o mar. E essa música ele sugeriu por conta dessa grande conversa com o mar, por conta do peso de ser uma música dele, por conta dessa também, durante a criação do álbum, sonoramente e imageticamente, a gente estava pensando numa coisa que desafiasse o tempo, sabe? Algumas culturas de matriz africana têm essa relação com o tempo de que ele não é linear, de que ele é circular, então que a gente está no passado e no presente e no futuro ao mesmo tempo, entendeu? Então eu queria passar essa coisa de ser uma coisa muito nostálgica e ser uma coisa que não foi vista ainda, sabe? Uma coisa que você vê e fala, nossa, é novo, mas me traz uma coisa de, tipo, me traz lembranças, sabe? E aí essa música, ela vem muito nesse lugar, assim, que acaba sendo uma música inédita, mas é uma música que foi escrita há 50 anos atrás, assim, sabe? Então, conversou muito, encaixou muito no álbum, assim. Toda essa coisa de ter essa conexão com o mar e essa coisa de ser uma música daquela época, escrita naquela época, mas também acaba sendo inédita, sabe? E lançada agora. Então meio que foi assim, foi tipo assim. Aí o Gork falou assim, existe essa música. O Gork que tinha esse grande acervo, assim. Mas ele me mostrou várias, assim, sabe? Aí a gente foi entendendo. Mas foi nessa Igual magia. que é meio tirano nessa hora de mostrar a música? Não, ele propõe. E aí ele defende também a proposta dele. Mas não, nem um pouco. Mas é uma coisa meio na sexta, que quando a gente tinha na sexta série, assim, a gente fala assim, você fez a lição, você escutou o disco tal, ou fala, escuta quando der e depois você me fala. Não, nesse começo de processo, assim, como eu tava fazendo uma coisa que eu nunca fiz e tava tentando conquistar esse aroma MPB, né, essa coisa, esse ar MPB,
Eu tava muito aberta a ouvir, ele me mandava e a gente meio que atualizava a playlist, assim, sabe? Ele falava, ai, eu vou te botando aqui músicas pra você ir ouvindo e você me coloca aqui músicas que você gostaria de ter lançado, assim. E aí tinha esse exercício de eu pegar algumas músicas que eu ouvia muito e que eu falava, nossa, eu gosto muito desse vocal, eu gosto muito desse instrumental aqui nessa parte, nananã, e ir colocando essas coisas nessa playlist. Aí dessa playlist a gente foi desenvolvendo ideias e tudo, assim. Foi tudo muito assim, ai, vamos fazer aqui e tal, porque a gente foi muito sem pressa. Que a gente começou, ainda tava lançando o Her Mind Deluxe, né? Quando a gente começou a fazer essas coisas. Então foi um processo de álbum muito sem pressa de lançar, assim, sabe? Sem essa pressa que o meu meio musical exige, assim, o meio pop exige. Que é você tem que lançar Essa e ansiedade, fazer, e aí trabalhar em cima daquilo, já trabalha no próximo, e nananã. E aí a gente tava pensando, ai, vamos fazer um conjunto, um álbum mesmo, que as pessoas vão entender como um conjunto e tudo. Então foi sem pressa, assim, sabe? Até começar a ter pressa de tudo. Foi sem pressa. Você deve ter falado muito sobre isso, mas eu não encontrei em nenhum lugar essa minha curiosidade. Como é que foi esse teu primeiro encontro com a Pablo na vida? A gente tinha muito amigos em comuns, assim. O meu grupinho e o grupinho dela tinham amigos em em São comuns. Paulo ou Não, em Uberlândia. em Uberlândia? É, há muito tempo, tem mais de 10 anos. Ela morava em Uberlândia. Ela ainda mora lá. Tá Você lá. é de Uberlândia? Eu sou de Uberlândia. Entendi. É, Ela não, nasci- ela estava em Ela Uberlândia. estava em Uberlândia, morando, vivendo a vida. Aí acaba que esses dois grupos se unem, assim, em alguma coisa, em algum. E a gente se aproximou, que a gente era mais igual dos dois grupos, assim, sabe? Aí acabou que os dois grupos viraram um grupo só. E aí depois a vida foi acontecendo e a gente nunca mais parou de se falar, assim. Foi uma vibe, assim. A gente meio que tinha os mesmos sonhos de cantar, de performar e de as mesmas aspirações, assim. Aí a gente dividiu esse interesse no grupo, sabe? Como é que Aí vocês foi colocavam essa liberdade de vocês Ah, a gente em era muito Uberlândia? jovem, a gente era muito jovem. Porque eu já estive lá, entendeu? A gente era muito jovem, a gente era corajosa. Saía de roupa. Ai, cropped. Uma época que o cropped era assim, meu Deus, o que é isso que estão fazendo, entendeu? Lá em Uberlândia. Aí, tipo, tinha os looks e tal. Era. Parecia brincadeira, assim, na época, sabe? Era muito nessa assim, ai, vou fazer pra dar um close. Adoro dar E quem close. vem primeiro para São Paulo? Pra morar, você É. fala? Ela ainda mora lá. Ah, Eu vim pra ficar mais fácil, tava indo e voltando muito. Aí eu tava intercalando essa coisa de ser modelo e de começar as coisas de música. Então, tipo assim, eu tava vindo, gastando mais indo e voltando do que ganhando dinheiro, entendeu? Aí eu falei, eu acho que talvez esteja na hora de já ficar lá, sabe? Aí eu vim. Comecei, aí primeiramente morei com a Mel, sabe? A Mel. claro que eu amo. Que lançou também álbum 5 estrelas. Escutem também. Mel, muito, muito, muito É tudo. maravilhoso mesmo. E aí, comecei morando com ela. E aí, fiquei morando com ela, passei pandemia lá com ela. Foi babado, eu adorei. Para todos nós. É. Você fala que o título muitas vezes nasce antes do disco. Sim. Como é que nasceu o Carranca? Como é que veio o título e falou, como é que a gente vai amarrar isso aqui? Olha, o título veio um pouco depois, assim. A gente já tinha algumas músicas, a gente já tinha umas 2 músicas, assim, idealizadas. Você tinha uma ideia já sobre o que seria o disco? Ou como Já, antes de começar as músicas, eu estava... Nossa, vou falar muito agora. seria? Opa, ainda bem. Eu tava vivendo uma fase da minha vida que eu tava tendo novas liberdades, dado a ter conquistado as coisas com a minha carreira e ter outros acessos e tudo. E ao longo do tempo, eu fui, assim, eu comecei falando com o Gork que eu queria falar sobre liberdade. Nesse sentido de tá tendo acesso a novas coisas e tu tá vivendo partes incríveis da vida, tanto pessoal, tanto profissional, assim. E aí comecei nesse papo com o Gork, eu quero falar sobre liberdade. Eu quero falar sobre essas coisas que tô tendo acesso agora. E não. Começou assim. Tudo bem até aí, né? Aí eu comecei a
a pensar, tá, mas como que eu vou comunicar com as outras pessoas? Porque, tipo assim, falar das minhas liberdades é uma coisa muito específica, assim, sabe? Tipo assim, como que as pessoas vão se identificar, sabe? E aí, mudei a direção da pesquisa, assim, sabe? Aí comecei a pensar no que seria uma liberdade num coletivo um pouco mais específico. E aí percebi que essa liberdade não existia. Exatamente. Sabe? E aí comecei a pensar como um povo preto brasileiro mesmo, assim, sabe? De como eu ia falar de liberdade nesse sentido, sendo que a liberdade não. Sabe? E aí comecei a transitar as coisas em volta desse tema e dessas tensões raciais, dessa fricção de idealizações, né? E aí deu no que deu. Comecei a falar de colonização, acabou que não tinha como evitar. E aí eu comecei a falar sobre certas coisas. Assim, tem música no álbum que retrata lados meio que negativos do que as pessoas têm como liberdade, como ascensão, sabe? Como reflete as coisas na minha pele. E o álbum acabou indo nesse lugar. Então eu já tinha esse lugar antes de começar a trabalhar nas músicas e no álbum. Eu já tinha uma certa pesquisa de internet, no fim das contas, né? Que eu baixava o arquivo no celular e lia. Então, meio que já tinha essa direção do que eu queria falar. E aí, quando a gente escreveu a primeira música, eu e o Giovanni Cidreira, que o Giovanni Cidreira… Que é espetacular. Ele é 100%, Giovanni ele Cidreira é muito talentoso. Um absurdo. Ele é muito talentoso. Eu já… Tipo assim, eu escrevi, eu tinha… Quando você escreve, é tipo quando você gosta de fazer muito uma coisa e você sempre segue o mesmo caminho para chegar em coisas diferentes. Então, você inicia de um jeito porque é o jeito que você aprendeu a iniciar, a instigar o escrever em você. E ele me mostrou outro jeito de instigar esse escrever, entendeu? Então, tipo assim, ele me mostrou, tipo, como fazer coisas muito simples e ser muito genial, assim. Ele é muito assim, ele mudou todo o caminho, assim, das coisas. E aí, quando a gente escreveu a primeira música, que foi Vontade de Voar, eu já tinha entendido, tipo assim, o tom que o álbum ia ter, sabe? Falei, tipo assim, é esse assunto do tom, é nesse lugar, assim. Eu acho que até as músicas mais festivas, sonoramente falando, tem que ter um certo peso. Eu preciso fazer as pessoas entenderem o que eu quero dizer. E aí, ao longo desse processo que surgiu o nome do álbum, assim. Que aí foi quando eu tive que começar ali no meio do processo musical a pensar no processo visual. Pra não ter um processo musical fechado e ter que trabalhar o visual em cima do musical fechado, para eu ir costurando uma coisa, fazendo as coisas juntas, sabe? Para não dar problema de ter que me virar depois com tudo fechado. Então o nome surgiu no meio do caminho, assim, no meio do caminho tive umas pesquisas sobre as embarcações e como as carrancas eram colocadas na frente das embarcações para os barqueiros serem protegidos e como essa figura, né, dessa imagem, ela foi difundida na cultura brasileira de um jeito muito popular, que independe de religião e crença, né? Existem senhoras católicas aí, de várias outras religiões que colocam a carranca na porta de casa para se proteger das coisas ruins, não deixar as coisas ruins entrarem. Então eu queria que meu álbum também aspirasse esse apelo popular novo, assim, que independente de qualquer coisa você consiga escutar, consiga se identificar em algum ponto, mas sem deixar também essa coisa da carranca, tá ali na imagem dela, que ela é étnica, né, no fim das contas, sabe? Então, o nome do álbum veio muito dessa coisa, assim, e a gente também visualmente conseguiu, pintando a carranca de vermelho, conseguiu meio que remeter a Exu, sabe? Então tem toda uma coisa, assim, uma conexão de vários lados, assim, sabe? Falando em carranca e proteção, como você reage na rede social quando você é atacado? Riso, pena ou dor? Eu acho que pena. Não sei, dessas três, acho que pena. E digita? Não digito. Bloqueia? Não bloqueio. Depende da rede social. Tem rede social que eu bloqueio. Até se eu for elogiada errado, eu bloqueio, entendeu? Não gostei desse elogio aqui, traz outra coisa aqui nesse elogio. Eu bloqueio. Mas,
E eu não coiso muito, eu sou muito do tipo assim, se eu deixar a pessoa falando sozinha, ela vai pagar de doida, que quem fala sozinho paga de doido. Então eu deixo a pessoa falando sozinha, entendeu? Tipo, não vou dar. Não Aí apaga o chamar comentário. todo o meu. Não, deixa lá, não tô nem aí. Pode falar. Sabe? Ai, gente, eu vou aprender contigo, eu juro. Eu me Eu aborreço super deixo, tanto. eu super deixo. Às vezes, tipo assim, eu olho, aí eu entro no perfil da pessoa e falo assim, entendi porque que ela não gostou. Sabe? E aí passa. Sabe? Mas a maioria das vezes às vezes eu nem olho comentário. Às vezes eu não olho comentário. A maioria das vezes eu não olho comentário. Entendeu? Tipo, aí tem rede social, por exemplo, o Twitter. É tudo coisado lá pra mim. Quando eu entro, tipo, o meu nome lá é tudo bloqueado, entendeu? Não aparece nada de mim, assim, que... Só se você marcar o meu arroba. E ninguém te xinga marcando seu arroba, entendeu? Então, eu boto lá palavras bloqueadas, boto tudo que tem a ver comigo. E vivo a minha vida ali. Quando eu entro, eu rolo ali, vejo só os kkk, as coisas, notícias, às vezes. Então, eu evito, não fico olhando muito, não. Porque o povo vai falar, não adianta. E você fala de outros assuntos? Você se posiciona politicamente? Ou ali é Sim. só a tua arte? Eu me posiciono politicamente de outras maneiras, através da minha arte, no fim das contas, sabe? Eu não sou muito de ficar comentando as coisas que estão acontecendo nas redes sociais. Eu acho que a gente, tipo assim, eu levanto a minha voz para falar de assuntos importantes, igual a reunião das manifestações das PECs aí que teve agora, entendeu? Quando as coisas são mais sérias, assim. Agora, fofoca não me pega muito, não. Fulana falou tal coisa, o que você acha? Não acho nada, gente. Eu acho que o meu arroz tá lá na panela, tem que estender roupa. Entendeu? Eu tô aqui vivendo a minha vida aqui dentro da minha casa ótima. Entendeu? Não quero saber. Arrasou. O que é um elogio errado? Eu vou falar muito, posso? Pode, deve. Eu vou te falar de um jeito que você me falou da música hoje, Vênus no Ar, né? Essa música é Mary J. Blige. Eu vou morrer falando. Acho que as minhas Ninguém últimas me palavras. falou que- Minhas ninguém últimas me- palavras vão me- ser gurias. Essa música Essa música tal é qual Mary Mary J. Blige. Porque quando os samples que a gente tirou, tipo, nada são tipo... E as inspirações são bem brasileiras, mas... Quando eu ouvi, eu entendi o que você disse. Sim. Essa música fala de uma mulher que se chamava Sarah Baartman, que foi tirada do seu convívio lá na sua comunidade africana e foi exposta no que tínhamos nos anos de 1800 e tralalá como zoológicos humanos, né? Por conta de que ela tinha grandes ancas e ela era instigante, né? Para os caucasianos, assim, da época. E aí houve essa mulher, ela era chamada de Vênus no Ar, a Vênus Negra, então tinha essa exotificação, essa coisa dessa admiração do curioso, do exótico, né? E nos anos 20 teve a nossa grande Josephine Baker, que foi uma das primeiras divas aí do jazz e tal, e ela era negra, e ela era chamada de Vênus no Ar pelo seu público, que era majoritariamente branco, e era esse tom de chamar ela de Vênus Negra como elogio, mas referindo à exotificação da primeira Vênus Negra, entendeu? Isso é um elogio errado. Entende? E o que é um elogio errado pra você? O que é quando te elogiam errado? Eu acho que depende do tom, de como as palavras são escritas, assim. A gente não tem um elogio específico que eu vou te falar, isso aqui Sei. me incomoda, assim, sabe? Depende muito da situação e do tom que é escrito. Mas às vezes, a maioria das vezes, é quando se questiona a minha humanidade, sabe? A minha mulheridade. É mais nesses lugares, assim, sabe? Você, antes da véia, mas você tocou num ponto que eu achei engraçado quando você falou, porque tem panela no fogo, aí tem roupa pra lavar e tal. Quando é que você tira? Como é que é quando o momento que você tira o glamour? Eu E quase vira- não sei, eu tenho mais momentos quando eu coloco o glamour do que quando eu tiro. Tipo Quando é que é assim, esse sabe? momento das tarefas cotidianas, assim, domésticas? Eu agora moro sozinha, né?
E aí, não sei, eu levo muito nesse lugar de tipo assim, agora eu tenho a minha casa, vou fazer as coisinhas da minha casa, do meu jeitinho, colocar as coisas no lugar que eu quero que coloca, sabe? Decorar do meu jeito. Então é muito nesse lugar de tipo assim, agora eu posso fazer desse jeito aqui eu vou fazer, entendeu? É muito nesse lugar de. Ai, mais sabe? Mais internalizado, um prazer internalizado de cuidar da casa. Você chegou em 2018, Urias, sozinha? Aquela coisa dos vídeos, os primeiros vídeos. Foi você que teve aquela ideia? Foi, Foi. foi. Preciso começar de alguma forma Sim. e vou começar assim. Sim, eu tava mais. Meu tipo de conteúdo, né? Na época a gente nem chamava de conteúdo, né? Era só assim, ai, meu feed. Aquela. Era tudo muito direcionado mais pra moda e como estilo de vida nesse sentido, de questionar moda, e questionar roupa e montar um look com coisas que nunca pensariam e estar ali, sabe? E as pessoas não sabiam que eu cantava, assim, que eu gostaria, que eu aspirava a ser uma cantora. As pessoas não sabiam. Então, do nada me deu um clique. Eu falei assim, eu vou juntar aqui meu salário. E vou chamar meus amigos e vou fazer acontecer. E aí, foi meio que nesse lugar, assim, sabe? Esses primeiros covers, essas primeiras coisas, foi muito assim, de uma galera que se juntou pra fazer acontecer. Uma galera que morava comigo, sabe? Na época lá em Uberlândia ainda. Gravei O tudo em Gork já estava Uberlândia. perto de ti? Não. Não estava. Não, já estava perto. Tava perto. Já estava perto, mas por conta dessa minha amizade com a Pablo, entendeu? De eu conhecia ele através dela, de como ele trabalhava com ela e tal. E teve essa minha época também de assistenciar a Pablo em várias coisas. Então, eu tinha assim, sabe? Era mais um tipo assim, preciso mostrar que eu tô fazendo e aí as coisas vão acontecer. Já vi aqui como é, que funciona, vamos lá, vamos tentar. Mas foi isso. E foi muito numa aposta, assim. Na época, eu falei, se não der certo, eu apago aqui do feed. Finge que nunca aconteceu. Eu apago lá o vídeo do YouTube. E é isso. Mas deu certo, ainda bem. E você é jovem, Urias, você ferve, se joga, ou você agora, né, nessa situação que você está, esse status que tu alcançou como artista, você fica reclusa? Eu já fui de me ferver. Chegou De ferver sábado, bastante. se joga ou fica quieta? Não, fico quieta. Fico quietinha. Não vai a lugar nenhum. Fico quieta, como bastante, entendeu? Fico abraçadinha lá com o meu grande namorado. Tô ótima. É porque meio que muda o significado disso tudo pra você, sabe? De você sair, de você ir, tal e tal. Às vezes o que me motiva muito a sair é show. Porque às vezes eu quero ver como a pessoa faz o show, como ela faz ao vivo, como ela, tipo, faz aquela música que eu ouvi. Eu quero ver como ela apresenta ela, assim, num show, sabe? Mas por essas curiosidades. Agora, sair por sair, assim, nossa… Tem que ser uma grande festividade, assim, sabe? Aniversário de alguém que eu gosto muito. Ou alguma coisa assim, sabe? E você fica angustiada Eu ou não. fica feliz quando te abordam no supermercado? Não, fico tranquila, de Fica. boa. Eu acho que, igual você falou mais cedo, tem essa coisa do mistério, do drama, sabe? Então as pessoas, elas meio que… Elas chegam pra mim, mas assim, oi, não quero incomodar, não, continuem, é tudo. Eu sou uma pessoa que me assusto muito fácil. Sabe? Tipo assim, se você chegar meio, vou me assustar, já vai virar outra coisa, entendeu? Já vou ficar assim, meu Deus. Mas as pessoas que me abordam, elas chegam muito quietinhas, muito, oi, não quero incomodar, posso tirar uma foto? É tudo muito assim, muito que você leu desse É o que jeito você mesmo. coloca, né? Ai, que bom que tá dando… louca. Um plano, ai, que bom que tá dando certo. Cantar sempre foi uma opção pra você? Em que sentido, opção? Tipo, você tava falando dos seus feeds, mas você sempre quis ser cantora? Eu sempre quis ser cantora, mas não chamaria de opção, assim. Foi Lá em Uberlândia, no começo, não era Não, era um assim. dom. Dom, sim. Sim. Sempre cantei. Sempre foi um dom que você quis explorar. Sim, sempre. Sempre cantei, tipo, mesmo que sozinha, assim, pré-adolescência, adolescência. Sempre tive essa coisa de, quando eu crescer, vai ser assim. Mas também tinha aquele sentimento, assim, de tipo assim, que talvez… muito assim, né?
De, tipo assim, sabe quando você quer ser, quero ser bailarina, mas você não faz balé desde os 6 anos, então talvez não aconteça. Muito bom. Tinha esse sentimento, mas o sonho tava ali. Eu lembro quão impressionado eu fiquei. A primeira vez que eu ouvi a tua voz foi em Ouro, né? Que era Ai, sim, realmente. Como é que foi o sentimento quando você gravou essa música? Porque acho que foi a primeira gravação. Gravação eu gravei os covers antes, mas, tipo assim, de uma música que eu sabia que, tipo assim, as pessoas iam ouvir tudo. Ai, foi diferente, assim, sabe? Acho que não imaginei a proporção que ia tomar também. Não imaginava nada. Eu tava indo tudo assim, vamos fazendo, tá chegando, a gente vai fazendo na época. Mas, nossa, muito feliz pelo convite aí da Pablo. Me colocaram um trabalho que foi, nossa, enorme na época. Foi de muito sucesso, assim. E com certeza isso teve uma grande influência aí nas nos próximos degraus, assim, sabe? Mas foi uma sensação engraçada, assim. Parecia que eu tava eu e a Pablo fazendo graça. Tipo, uma com a outra ali, sabe? Mas rolou uma coisa e falou: de repente esse negócio de cantar, eu acho que. Sim, não. Não, ali eu já tava assim, eu vou fazer. Porque todo mundo ao meu redor meio que me incentivava também, sabe? Então. Você cuida da voz, Uria? Cuido. Tem um ritual antes de entrar no palco, tudo isso? Tem um aquecimento, um alongamento, tem abdominais, tem várias coisas. Mas eu também, ao longo da semana, eu também faço um treino vocal com a minha professora Vivi, um beijo. Faço de 2 a 3 vezes por semana. E tem mudado toda a minha... O que eu tinha de como cantar. E agora é outra coisa, outros lugares vocais, outro jeito de colocar pressão, de não colocar pressão. Você vai estudando, você vai conhecendo o seu corpo, assim, a voz enquanto um músculo, sabe? Mas eu tenho esse cuidado, sim, sabe? De melhorar, assim. Eu não conseguia cantar assim, agora eu canto assim. Tem esse instigar, assim, A primeira vez que você subiu no palco foi em São Paulo? Ou em Uberlândia você subiu no palco? A primeira vez como Urias... Como artista, é. Acho que foi aqui em São Paulo. Foi? Eu olhando pro Ian, assim... Pequeno ou grande o lugar? Pequeno. Tinha um festival... Nossa, eu vou puxar agora. Teve um festival que aconteceu aqui uma vez, chamava YAG Festival. E esse festival foi que trouxeram nomes como a Sophie, a Arca. E era muito underground, assim. Aconteceu na Love Story. Nossa. O festival. Era bastante underground. Era uma cena bastante underground. E antes de a Sophie virar o que virou musicalmente enquanto produtora, ela, na cena underground ela já era reverenciada, assim. Tanto a Arca também e tudo. E aí me chamaram para um evento para abrir o festival. Que aconteceu... Como chama aquele lugar perto do Copan? Que é meio na esquina, assim, do Copan. Você entra e sobe lá em cima. Orfeu? Isso, aconteceu no Orfeu, esse meu show. Aí eles meio que montaram um palco, assim. E aí eu apresentei a primeira vez, foi lá. Cantou ao vivo? Cantei. Microfone na mão, Microfone na mão. Um ventiladorzão, assim, na minha frente. Que eu falei, não pode não ter vento, gente. O vento tem que ter pra dar o efeito. Fez mais de uma canção? Foram umas 4, 5. Teve cover, teve... Só instrumentais que eu dançava, eu batia o cabelo assim no ventilador. Pum. Aí era tudo. A época que eu era um pouco mais beside, assim, mais estranha. Mão gelada ou entrou segura? Não foi mão gelada. Mas também não foi assim, boom, segurança. Mas foi assim, vou tirar uma onda aqui, vou curtir. Vou bater o cabelo, eu acho que eles vão gostar. Vou fazer igual eu faço nas boates. Que na época... E aí foi, mas foi tudo. Carranca tá saindo em vinil também. Sim. E você falou que recentemente você ganhou uma vitrola. Sim. Para tocar os vinis que você ganha de presente. Uhum. E você é de uma geração que não estava tão acostumada assim com vinil. Não, é. Como é que é essa descoberta, assim, de você... Porque o que eu gosto do Carranca, ele é um disco pensado como se fosse um disco de vinil. Sim. Lado A, lado B, a música que abre, a introdução, o meio e tal. Como é que foi essa descoberta pra você? Eu tinha um certo contato com o vinil através dos meus pais também, né? Tanto que quando eu ganhei essa vitrola,
sei nem se chama vitrola, que é um aparelho tão grande hoje em dia. que, assim, quando eu ganhei esse toca-discos, eu fui lá em Uberlândia, peguei os discos do meu pai, que ele tinha lá. Peguei várias relíquias, Michael Jackson, Bad, sabe? O Dangerous, o Cyndi Lauper, ABBA, Queen. Fui lá, peguei todos. Falei, olha, papai, eu vou pegar aqui e vou ouvir lá na minha vitrola. Depois eu trago um dia de volta aqui. Também você nem tá ouvindo, sabe? E aí fiz esse resgate desses vinis, eles estão comigo. E aí eu já tinha tido esse contato antes, sabe? Só que nunca a coisa do pegar, botar o lado B, botar pra tocar. Porque eu era muito criança, né? Minha mãe deixava mexer. Mas aí agora tem essa coisa, assim, como eu vou explicar assim, a sensação? É uma música mais sólida, sabe? Uma música menos no imaginário, uma música mais aqui, presente, assim, no ambiente que ela tá tocando, sabe? E é bem diferente, assim. E desde o começo, como a gente já tinha lançado o vinil do Hermind, desde o começo a gente foi pensando na coisa do vinil, a coisa dele já tá disponível no dia que a gente fosse lançar o álbum, para as pessoas terem essa experiência até física, sabe? Ele foi entregue para as pessoas que compraram ele um dia antes do lançamento do álbum. Então, quem comprou ele, conseguiu ele ouvir antes dos streams na versão física dele, sabe? Então, teve todo esse carinho com esse fã colecionador, com essa pessoa consumidora de vinil também, sabe? Esse trabalho, assim. Mais pelo Gork também. Acho que o Gork fez muito por ele. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assim. Então, a gente vai lançar assim. Aí eu falava pra ele, eu acho que a capa tem que ser dourada, porque para parecer um grande prêmio, né? Uma joia, um item assim. E aí a gente foi discutindo, mas eu comecei a ter uma outra visão assim de jeitos, sons, tanto pro lado do vinil quanto pro lado daquela ferramenta Atmos, sabe? Do Dolby que tem Atmos, Dolby Atmos. Então, comecei a ver essas diferenças, assim. Foi uma grande experiência, assim. Mas nada como um vinil hoje em dia. Então, isso é que eu acho legal do disco. Porque muitas vezes, principalmente os artistas da tua geração, tem essa obsessão pelo single, né? Lança o single aqui, lança o single aqui, lança aqui. Quando você lança um projeto como o Carranca, você está contando uma história ali. Como era, por exemplo, nunca esqueço, uma vez eu estava falando com o executivo da indústria, que era o Marcos Mainar, e ele falou que ele viu a Elis Regina sentar com então o marido dela, que era o César Camargo Mariano, e falou assim, vamos abrir com essa aqui, a segunda tem que ser essa para conversar com essa e tal, e montado o disco assim. Isso que me fascina no Carranca. Você teve você e o Gork, e vocês tiveram essa preocupação de falar assim, vamos contar uma história. Essa introdução tem que ser assim, depois tem que vir uma música forte desse tipo, depois tem que ter isso. Isso me fascina muito no disco. Obrigada. É só o que me resta. Eu já respondi tudo. Obrigada, ué. Mas acho que é por isso a grande importância das interludes que a Marcinha narra, sabe? Sim. Para dar esse tom da história, esse caminho, olha, por aqui aconteceu isso. E aí a ordem das músicas foi pensada também nessa direção de história, assim, sabe? Foi muito... A gente teve tempo, né? Então foi uma coisa muito assim... Tudo muito pensadinho, assim, caprichosinho, com muito esmero, assim. Foi muito bom fazer. Agora eu só vou lançar algo agora sim, tá, minha galera? Conta um pouco da Pensando Marcinha. muito. A Marcinha, ele é uma artista performer que tá na cena desde muito tempo. Ela começou e ficou famosa, né? Pelo próprio nome, Marcinha do Corinto, se apresentava no Corinto, que era uma boate que tinha aqui em São Paulo. Eu acho que a Marcinha representa uma resistência artística muito importante para a cena de arte da cidade, assim, sabe? Num geral, assim, que as pessoas às vezes falam do recorte LGBT, mas assim, é um resistir de uma arte que estava ali misturada com uma existência que passou por uma época do Brasil, assim, que... Sabe? Tudo era contra, tudo era empecilho, tudo era porta fechada. E ela ter passado por isso e ainda tá performando até hoje e fazendo o trabalho dela até hoje. Eu queria... Não tinha como não ser ela, sabe? Acho que pra gente ela representa um grau de ancestralidade muito importante, sabe? De uma ancestralidade viva até, assim, pra gente, assim. É sinistro, assim. É até meio espiritual, assim, Marcinha do Corinto. E não tinha como não ser ela.
é a narração dela, e a voz dela estar ali. O texto E é aí, dela? O texto é de um curador francês que chama Guillaume Blanc. E eu olhando pra ver se eu falei certo. E ele recebeu a direção da história do disco, a coisa da personificação da liberdade, que tinha uma casa e que eu não tinha acesso. Isso tudo eu escrevi, assim. Falei, olha, essa história que eu quero contar. Eu preciso que você conte de um jeito simples, mas com palavras muito significativas, assim, sabe? E aí ele tem toda uma conexão, que os pais dele são da antiga Etiópia, assim, então tem toda essa coisa, essa conexão para ele com a história do disco e tudo isso. E aí foi ele que escreveu, e a gente passou pra Marcinha, assim. E aí foi um dia no estúdio com a Marcinha muito, muito mágico, assim, sabe? Na coisa do... Ai, ela falava ali no microfone e tudo, e aí... Que ela é muito doce, né? Ela parece, assim, uma menininha, assim, sabe? A Marcinha é tudo. Eu sei que é um clichê, mas é uma delícia de dúvida. Você acha que você funciona melhor artisticamente sofrendo por amor ou serena? Olha, nesse último álbum eu estava bem serena. E eu acho que funcionou. Mas eu não acho que eu funciono sofrendo por amor, não. Acho que escrevo grandes baladas, mas para escrever uma obra conjunta, do jeito que foi o Carranca, acho que não. Mas quando sofro também, escrevo grandes coisas. Temos aí as Foi Mal, Tanto Faz, mas acho que não. Eu não. Você é romântica, sofre Eu sou por amor. romântica. Sou. Não Já tem levou, como. já levou umas porradas já. Já. A vida já. Já. Aquelas começou. Já levei. É, acho que E todo essas mundo. pessoas acho que estão todo... te vendo hoje, né, meu amor? Então, é. Aquelas que já pararam vai pra me pensar só encontrar, agora. já vai me encontrar refeita, pode crer. Sim, entendeu? pode crer. É isso mesmo. Agora, sabe o que eu queria saber? Diga. Por que o Hair Mind é um disco com os nomes todos em inglês? Isso é uma influência direta. Quando você pensou em música, em fazer música, as suas referências principais eram estrangeiras, é isso? É porque o As Hair divas, Mind... tudo? Ah, e tem várias divas que são estrangeiras. Estrangeiras. Sim. É, mas o Hair Mind foi uma experimentação, assim, sabe? A gente já ia fazer um disco musicalmente, de produção, falando completamente experimental, entendeu? Então a gente foi nessa pegada de jogar pro internacional, sabe? Então a gente fez um disco todo em inglês e algumas músicas tem um pouco de espanhol e tem uma música em português. Mas foi um disco, foi de experimentação, foi essa coisa de, eu acho que eu quero fazer um disco assim, vamos tentar e tal, de arriscar mesmo, assim, sabe? E, nossa, ele foi um disco que me rendeu muitos lugares novos, muitas pessoas novas, assim, sabe? E por mais que fosse um disco em inglês, o Brasil abraçou muito bem, assim, sabe? Incrível, assim. Como Foi uma babado. artista de hoje, você se sente pressionada pelos números? Não. Fica olhando? Não. Às vezes fico no dia de lançamento e fico, nossa, os números. Ai, os números. Mas não é o que me incentiva a fazer o trabalho. Acho que desde o primeiro trabalho que eu soltei, de aba, a gente já começou a fazer as coisas diferentes. Então, os meninos que estão comigo já me avisaram, assim, não se preocupa com os números, que é uma coisa nova, que as pessoas não viram. E a gente tá mirando nisso, em ser inédito e não ser um grande hit. E nananana. Porque hit também acontece. Pode ser tanto genérico quanto completamente alternativo, experimental, que o hit vai acontecer, entendeu? Então, nunca trabalhei pensando, isso aqui vai ter muitos números. Não fico. Acho que até que os números, no fim das contas, né? Você compra, você bota, você tira. Então... E esse dinheiro nunca vem pra gente E esse mesmo. dinheiro nunca volta. Então é isso. Tem caso de canção que você achou que ia ser hit e não foi, e vice-versa? Olha, não nesse sentido, mas teve canções que eu pensei que as pessoas não iam
não iam dar a mínima e acabaram, tipo assim, nossa, essa é a grande música, sabe? No caso do Hermind, por exemplo, foi Soul Dumb, que é completamente diferente, completamente experimental, uma coisa mais tropical, mas também, assim, quase que robótica no som, sabe? E eu só falei, eu quero fazer uma música assim, Mafalda. Aí Mafalda fez a música e tal, mas eu não pensei que as pessoas iam. E aí, quando eu canto no show, as pessoas vêm com tudo e tal, sabe? Mas enquanto aqui eu tinha apostado que seria o grande babado, tipo assim, as pessoas gostaram também, mas não foi a mesma recepção da outra, sabe? Mas. Ai, vou fazendo pra mim, vendo onde vai, me experimentando, divertindo e tal. Eu acho. Existe alguma coisa que você tem medo de expor sobre você, ainda hoje? Ou você acha que já botou o bloco completo na rua? Ai. Você tem algum temor? Tenho vários medos. Vários medos. Mas não sei, assim, nunca. Não tem muita coisa pra ser exposta também, assim. Não me. Acho que já foi, já. O que tinha pra ser já foi, é. Que não faço nada demais. Faço álbuns. Mas acho que o que tinha pra ser já foi, já, sabe? A confusão que tinha que ser criada já foi criada, já passou. E esses medos você mesmo resolve? Ou você pede para os amigos te ajudarem? Esses temores? Tem Gente, será que eu vou? Sim, será que eu não vou? tem algo. Às vezes a gente pede opinião, mas também tem muita coisa da terapia, né? Que vem aí com tudo, ajudando a gente. Você faz há muito tempo? Faço. Olha, aquelas que vou falar muito. Não, eu tenho uma relação com essa coisa dos médicos da mente há muito tempo, desde criança. Então eu fiz durante a minha infância, minha pré-adolescência, adolescência. Fiz muito, passei por muitos, muitos não, 3 terapeutas, assim, nesse grande tempo, assim. E aí eu fiquei um tempo sem fazer, tava assim, anos sem fazer, e esse ano voltei, assim. E aí tô de boa, assim, não tem. Tô tranquila. Nem medicada estou. Tô tão boa que nem remédio me deram. A comunidade LGBTQIA+, tem obtido grandes vitórias nos últimos tempos. O que está faltando? São tantas coisas. Acho que de dentro pra fora tá faltando a gente se informar mais, tomar mais cuidado com as grandes pegadinhas dos inimigos, em quem a gente dá voz, em que assuntos a gente são realmente relevantes pra gente. Acho que falta um certo cuidado pra não virar, às vezes, né, muitas vezes que eu vejo, pra não virar munição pro outro lado. Mas de fora para dentro, acho que falta uma certa aceitação, num sentido de que os nossos problemas também são problemas, assim, sabe? Tem muitas pessoas dentro da comunidade que ainda não são humanizadas e às vezes os nossos problemas, até apresentados politicamente falando, ali dentro da Câmara, dentro dos lugares, às vezes não são tidos como problemas reais, assim, falta esse acolhimento. É o grande levar a sério que eu tava falando, sabe? A nossa existência ser mais levada a sério nesse sentido. Mas acho que a gente falta uma certa organização, sabe? Deixar de ser público e virar povo. Acho que é meio nesse sentido, assim. Aquelas que acaba fazendo uma grande crítica interna. Mas acho que a gente tem que se dar essa organizada e continuar nessa leva de organização, assim. Acho que os últimos 2 anos foi um grande momento, assim, de eclosão da extrema-direita, né? E de pensamentos, diria assim, retrógrados. Mas a gente meio que começou a entender e se organizar de outro jeito. Acho que a gente precisa ampliar e fortificar essa organização que já foi começada aí nos últimos 3 anos, sabe? Eu acho que é isso. Como é que era você no colégio, Urias?
O centro das atenções? Não, pior que Ou não quietinha era. lá no fundo? Eu era quietinha lá na frente. Ah, na frente. Eu E era boa lá na aluna? frente, estudava muito, morria de medo de tirar nota baixa, porque eu ia ouvir muito em casa. Gostava de estudar, gostava de ler sobre história, sociologia, filosofia, gostava muito desses assuntos. É que eu não era muito das exatas, mas eu tinha meu grupinho de amigos, assim, eram umas 2, 3 pessoas, assim, sabe? A gente ficava em paz, assim, sabe? Não tinha muito. Tínhamos nossas piadas, as nossas divas, tinha a nossa mesinha no recreio que a gente subia, fazia de palco. Mas era uma coisa mais entre a gente, assim, sabe? No meio da galera, da turma toda, eu era quietinha aqui na minha, caladinha pra morrer velhinha. Eu era quietinha aqui, Quem ó. eram as divas? Hã? Quem eram as divas? As divas tinham várias categorias de divas. Assim, na minha época, a gente não brigava por diva. Ah, é? Eu tinha a minha grande amiga Dennis, que era mais alternativa. Eu gostava mais da Florence and the Machines, da Marina and the Diamonds, do seu Arctic Monkeys. Aí tinha a Fernando, que era mais da Rihanna, da Jennifer Lopez. Essa aí... era barraqueira. Não, Pra gostar de necessariamente. Rihanna e Jennifer Lopez Não era barraqueira. A Fernanda era da Pai. Aí tinha o Brian, que era uma coisa mais Bjork, mais da Amanda Galazzo, uma coisa mais Crystal Castles, entendeu? Aí eu era uma vibe mais Lady Gaga, Beyoncé, assim, sabe? Uma vibe mais high fashion. Então a gente se juntava e tudo. E eu ouvia todas também que eles ouviam, que eles falavam, olha, isso aqui é muito bom. Tinha essa comunhão de diva pop, entendeu? Não Tinha uma tinha, não troca. era uma coisa de a minha contra a sua. Na época. Eu acho que por conta do acesso também, sabe? Não sei. existia uma troca já. Existia uma troca. Tínhamos, sabe? Essa troca de, escuta isso, eu gostei, escuta isso aqui. Sabe? Não E tinha em muita casa discussão. quietinha, Urias? Em casa quietinha, mas uma criança e adolescente 100% desafiadora. Se eu fosse minha filha, eu não ia entender legal. Meio muito desafiadora, assim, sabe? Tipo, às vezes meus pais, tipo, não queriam que eu fizesse uma coisa, mas eles sempre me instigavam, assim, falavam, eu não vou te levar, não, entendeu? Tipo assim, se você for, é por conta própria. Aí eu ia fazer um bico, arrumava o dinheiro do transporte e ia, e voltava, entendeu? Aí tinha essa dinâmica lá em casa. Mas eu era muito desafiadora, assim. Desafiava meus pais em vários sentidos, assim. As coisas dos cabelos coloridos. Chegar em casa com uma tatuagem, já fiz também, sem avisar. Era era um inferno. Como é que era a história que você obrigava a família toda no teu aniversário a assistir teu show? Tinha isso mesmo. Eu falava pra minha mãe, eles já vão vir aqui me ver. Não vai? Então vou dar um grande motivo para essa grande reunião. Aí eu ensaiava com os meus amigos durante a semana. A gente se encontrava na casa um do outro. Eu ensaiava, tipo, músicas da Beyoncé, da Lady Gaga. Músicas que a gente gostava. E aí, no sábado, que geralmente eram as comemorações de aniversário, eu sentava todo mundo antes do parabéns. Que ninguém foi embora ainda. E fazia minha grande apresentação. Apresentava minhas músicas. Fazia lá a coreografia, tal e tal. E aí, depois cortava o bolo. Toda vez no meu aniversário, todo Por mundo isso que sabia. não deu frio na barriga, meu amor, quando Ai, subiu a meu primeira Deus, vez. Sim, é verdade. Já tinha feito tantas vezes. Só que test drive. Eu fazia num lugar muito de, tipo assim, eu vou fazer, né? É ali que eu posso. Ali não era num lugar de... Não acreditava ali que eu ia viver disso, sabe? Aquele, assim, não era nesse sentido de... eu tava meio que mostrando uma coisa que eu gostava de fazer, assim, pros meus parentes, assim, sabe? Você estava falando muito dessa questão de ser vista como gente. Sim. Houve casos em que você não foi vista como gente. E qual foi a reação que você teve? Qual foi a atitude que você tomou? Quando acontece com a gente não tem muita reação, assim, sabe? Quando a gente passa por uma situação assim, às vezes até demora a entender o que rolou. Às vezes você chega em casa pensando assim, então era isso, que filha da puta, sabe? Então, às vezes que passei por situações, teve algumas vezes que pensei em fazer o pior. Mas acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, sabe? Que às vezes você
pode se exaltar e as pessoas não vão te ver daquele jeito ali, que você não vão te dar razão. Então, eu não sei, nunca reagi, assim, nunca foi preciso eu reagir de uma maneira nem falar alto, nem essas coisas, sabe? Eu não saberia, assim, eu realmente fico sem reação, acho Como é que que com ele se todo mundo. manifesta? São termos, são atitudes? Não, mas são termos, são atitudes, são tons. Às vezes a pessoa, ela tá te falando gramaticalmente de uma maneira respeitosa, mas o tom dela é completamente, entendeu? Então, aí você vê como você vai meio que jogar com isso, assim. Se você vai falar de volta no mesmo tom, se você vai se exaltar. Eu não acho que existe uma regra pra como você vai fazer, que cada vez é de um jeito diferente, cada vez é uma tecnologia diferente que O que, eles... por exemplo? Qual foi o tom que mais te ofendeu, assim, Ai, acho que são quando pessoas com... que eu tava até falando, pessoas com síndrome de pequeno poder, sabe? Essas são as piores. Que elas chegam e tal, e aí às vezes é um segurança de alguma coisa, às vezes é uma coisa de uma loja tal, e nananã, e aí, tipo assim, a pessoa tá ali pra te atender e tá, sabe? E aí, às vezes, isso me ofende, às vezes. pelo fato de você ser uma mulher trans, eles... Não por isso, assim. Mas por... Acho que por racismo mesmo, assim. Racismo. É, sim. A coisa da transfobia, ela acontece um pouco mais entrelaçada entre as coisas, assim, sabe? Mas não... A gente também tem tecnologias pra, sabe, tirar da frente essas coisas. Urias, chegou o momento do minuto de reflexão. Oh Eu my preparei umas God! perguntinhas para você e você responde Tá. se quiser. Se quiser, Se meu puder. Deus. Se puder. O que você gostaria que dissessem sobre você quando você não estiver mais aqui? Ah, eu gostaria que eu tivesse mudado a estrutura de alguma coisa, sabe? Ela mudou isso. Você já pensou em sumir das redes sociais? Demais, o tempo todo. Todos os dias. Hoje, O que você pretende fazer se a fonte secar? eu acho que sinto que sou uma pessoa muito próspera. E a prosperidade, ela não vem de bens materiais. A prosperidade, ela vem de onde você conseguir fazer a coisa acontecer com o que você tem. Então, acho que no meu caso, a fonte não vai secar, que meio que a fonte sou eu, entendeu? Pra mim. Então, mesmo que se tudo desmoronar, eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa pra fazer o babado acontecer, igual eu fiz, entendeu? Acho que é isso. Quando é que você perde a paciência? Nossa, muito fácil, louca, não. Eu perco a paciência com insistência em burrice. Sabe? Quando a pessoa é burra e insiste em ser burra. A pessoa eu perco muita paciência. Eu fico assim, cara, tá todo mundo te falando que o negócio é assim. Vai lá ver como é o negócio, pra ver se concorda, se não concorda. Você tem mais medo do esquecimento ou da exposição? Acho que da exposição. Porque eu acho que a exposição, ela não vem, ela não... Ela bate em você, mas ela respinga quem tá ao redor, entendeu? E eu acho que ela é mais perigosa do que o esquecimento. Num mundo tão barulhento, onde é que você encontra repouso? Acho que nas minhas certezas. Acho que dentro de casa, com as minhas cachorras, meu namorado. O que mais te incomoda? O preconceito velado ou o elogio falso? O elogio falso é o preconceito velado. Me incomoda muito tudo isso por conta de uma questão de dificultar identificar o inimigo, sabe? Mas eu acho que um é o outro, assim, no fim das contas. Eles se unem. O que te mantém inteira quando tudo parece quebrar? A beleza, a louca. Não esperava, né? Arrasou muito! E o que a Urias de Uberlândia tinha que a Urias do mundo perdeu?
Eu acho que meio que... Meu Deus do céu. É que eu já pensei em 3 coisas, mas não perdi, tá aqui comigo ainda. Acho que é a paciência mesmo. A paciência para falta de conforto. Hoje, se não tem conforto, não vou estar lá, entendeu? Antigamente, eu ia, deitava, dormia no chão. Não tem mais isso. Agora, se não for do jeitinho dela, não vou. Arrasou. Chegamos ao fim do Desculpe Incomodar. Já? Sim. Ah, não. Você tá cheio de compromisso meu amor. hoje. Hoje eu tô, gente. Tô adorando A essa gente fase. deu a volta ao mundo, né? Foi. Queria agradecer inicialmente a véia. O arroz do meu feijão. O bombom. A canela do arroz doce. Isso! E principalmente a glamurosa, a Ai, talentosa. gente, muito A obrigada. maravilhosa, a Maravilhosa. poderosa, a dramática, graças a Deus. Sim. Obrigado, Urias. Eu que agradeço, gente. Obrigado, Obrigado, meu amor. Muito obrigado por estar aqui. Adorei o papo, tá? Me chamem mais vezes. Sempre quando Por você quiser. favor. Adoraria vir aqui conversar mais com vocês. Obrigado e até o próximo Desculpa Incomodar.